Olá, leitores ávidos, tímidos e apaixonados por livros. Sejam muito bem-vindos mais uma vez de volta ao meu canal. E hoje a gente vai continuar a nossa leitura do capítulo 10 do livro Drosófila. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata e eu sou autora de mais de 10 livros publicados de forma totalmente independente, todos disponíveis na Amazon, sob o pseudônimo de Violet Bejanflower, que é o nome desse canal que vocês podem ver aqui na descrição. Então vamos começar a nossa leitura. E o capítulo de hoje é narrado pela Lia. O sofrimento pode acontecer mesmo quando não estamos doentes? E também é possível estar doente sem sofrer? Viktor Frankl. Essa foi uma frase que ele falou e eu transformei ali em uma pergunta. O nome do capítulo se chama Doença. Preciso aguentar por um ano. Se eu sobreviver durante esse ano, não precisarei retornar. Amo vocês. Foram as palavras de Ravi antes de subir na viatura do exército e virar a rua. Estava com Bento em meus braços, ele tinha 3 anos de idade. Naquele momento, ainda não acreditava que era real. Até que, ao ir para a cama à noite, o choro veio. A ausência e a possibilidade de que ele não pudesse retornar tornou-se vívida. Passei a assistir com frequência o noticiário na televisão, o que não fazia há décadas. Mas ver o noticiário tornou-se angustiante, pois não eram falados nomes, apenas números. E esses números me afligiam e causavam ataques de ansiedade. Assim, depois de alguns dias, parei de vê-los e tentei me concentrar somente nas ligações por vídeo de Ravi, as quais ocorriam semanalmente. Era a prova que eu precisava ter para saber que a esperança de seu retorno ainda existia. Um mês se passou, depois outro, 6 meses. Até a última chamada de Ravi informando que seria a última semana dele. Contava os dias, as horas, os minutos. Perguntava constantemente no último dia se Noah havia recebido alguma notificação para mim sobre Ravi. Nada. A semana acabou e não tinha notícias de Ravi. Passada uma semana, 13 horas e 28 minutos desde a última chamada, senti seus braços me abraçarem por trás. Mesmo sem estar com os meus ASI, sabia que era ele. Ravi estava vivo. Ele tinha voltado para casa. Virei de frente e ficamos assim por um tempo, olhando um para o outro e sorrindo, até que o cheiro de carne queimada me despertou do transe. E no instante em que me virei para apagar o fogo, ele já estava perto de Bento. Vi ele chorar de felicidade e, inevitavelmente, lágrimas também caindo dos meus olhos por presenciar aquela experiência. Ravi disse que iria retornar aos atendimentos em sua clínica veterinária. Precisamos seguir em frente, foram as palavras dele para mim, mas as noites demonstravam uma outra realidade, oculta, que ele insistia em manter intocável. Assim, os pesadelos e as roupas ensopadas de suor passaram a ser uma constante na nossa cama. Ele havia mudado, estava mais fechado, distante, e eu sabia que ele estava sofrendo. Tentei entrar em seu mundo, mas os muros tinham paredes muito resistentes e altas para qualquer um transpor. E mesmo dizendo para Ravi que ele precisava buscar ajuda profissional de um psicólogo, essa cobrança acabou por nos afastar ainda mais. Então parei de insistir. Pensei no que eu podia fazer por ele naquele momento de sofrimento, e era somente não deixar ele só. Me transformei em uma sombra. Se ele movia, eu me movia igual, até que acordei sozinha na cama. Ela não estava molhada de suor, como todas as outras noites. Estava me sentindo bem, pois havia dormido uma noite inteira, sem interrupções na madrugada. Meu primeiro instinto foi correr até o quarto de Bento e ver se estava tudo bem. Olhei seu peito subir e descer calmamente. Ele estava bem. Olhei ao meu quarto, voltei ao meu quarto e notei um papel dobrado na mesa ao lado da cama. Era um dos desenhos de Bento para o pai dele. Relaxei e sorri por estar pensando coisas sem sentido. Está tudo bem, disse para mim mesma, enquanto arrumava a cama. Depois segui para o banheiro, tinha que me preparar para ir ao trabalho. No caminho até o banheiro, estava olhando as mensagens de forma distraída, mas vi um papel caindo do espelho dentro da pia. Ravi costumava deixar bilhetes grudados somente com água nesse espelho.
Mas diferente das outras vezes, desta vez foi uma folha inteira. E isso chamou minha atenção. Meu coração acelerou de forma descompassada. Peguei o papel e percebi que a folha tremia. Minha mão tremia. Algumas palavras estavam borradas pela mistura da tinta com a água. Sinto muito, Lia. Sinto muito, Bento. Éramos estranhos e essa era a magia do nosso amor. A ideia de podermos recomeçar, de termos um espaço único de felicidade. A esperança tinha espaço para existir, mas esse lugar foi contaminado. Nossa vida foi contaminada. Nosso lar tornou-se fonte de lembranças ruins, lembranças de morte, lembranças de sofrimento. Essa maldita guerra, não consigo tirá-la de mim. Tentei encontrar um meio termo para continuarmos juntos, unidos como uma família deve ser, como eu acredito que deva ser. Então, busquei outras fontes de felicidade com o meu trabalho, o trabalho que eu fazia antes de tudo isso. Lembrar e voltar a ser quem eu era antes da guerra, antes de Bento, antes de nós, Lia. Porém, para minha surpresa e completa destruição, descobri que nossos destinos já haviam se cruzado naquela época. O que poderia fazer? Como fugir de mais da metade da minha vida e começar do zero? Não consigo suportar mais viver num mundo devastado. Não consigo mais ser um bom marido ou um bom pai. Nem mesmo uma versão de mim feliz. Quem sabe da próxima vez? Esse é o último suspiro da esperança que ainda habita em mim. Até breve, Ravi Suilan. Instintivamente olhei para a cortina da banheira, mas não havia sombra de que houvesse alguém ali. Mesmo assim, vagarosamente, puxei a cortina, desejando não encontrar nada atrás. E não havia nada. A esperança foi crescendo e sendo posta à prova em cada cômodo que passava, e destruída em cada chamada de vídeo não completada para Ravi. Fui em direção à varanda da sala, buscando sinais de que ele tinha passado por aquele local. E havia. Ravi havia deixado os chinelos voltados de frente para a sacada da varanda. Naquele instante, aquele pequeno sinal me fez parar. Achava que se eu não me movesse, de alguma forma o tempo pararia, assim como a trajetória de queda de Ravi. As lágrimas desceram em desespero pelas minhas bochechas. A dor que eu sentia no meu peito só aumentava, e quando não suportei mais a dor, disse em sussurro: Desculpe, e dei espaço para sentir a dor completamente da perda de Ravi. Rastejando, passei pelos chinelos dele e olhei para baixo. Ainda tinha uma ínfima esperança de que eu estivesse fazendo papel de tola em chorar tanto assim por ele e ele estar bem, em outro lugar. Mas o que eu vi da sacada da varanda do nosso apartamento foi algo fora do comum. Não encontrei Ravi. Voltei correndo para a sala, liguei a televisão. Bom dia. Um silêncio prolongado do repórter, enquanto ele tentava formular em sua mente o que iria falar. Até que repetiu: Bom dia. Estou aturdido. Desculpem a demora na transmissão, mas estamos agora no centro da cidade e acho que as imagens vão demonstrar mais que as minhas palavras. O repórter cinegrafista desfocou do locutor e passou a aproximar a imagem ao fundo. Depois de focalizar, foi possível ver pessoas empilhadas ao fundo. Elas cobriam as calçadas, as ruas, as coberturas dos carros e os sombreiros das lojas. E elas continuavam caindo dos prédios em direção ao chão. Ainda não sabemos o motivo, mas parece um cenário apocalíptico. Desculpe, não estou me sentindo muito bem. Esse cheiro de morte está por toda a cidade. Enquanto lia a transcrição do áudio na televisão, repetia uma nova tentativa de chamada de vídeo, que não foi completada para Ravi. Ele poderia estar vivo, ele poderia estar bem, ainda tinha uma chance. Os minutos se passaram e não conseguia contato com Ravi. Voltei ao quarto para colocar meus ASI. Alguns segundos se passaram e comecei a ouvir gritos de pessoas vindo do lado de fora. Bento estava olhando pela janela, mas, infelizmente, sua altura de um garoto de 5 anos permitia ver somente os topos dos prédios mais altos que nosso andar e o céu. Me aproximei dele e ele se virou de frente para mim. Agachei e disse: Está um dia feio lá fora. Ele arregalou um pouco os olhos de consternação e falou: Não, mamãe, está sol, não vai chover. O que são esses gritos? Abracei Bento, encaixando meu queixo por cima do seu ombro, enquanto sussurrava em seu ouvido.
Não é nada demais. Infelizmente, alguma coisa caiu lá embaixo e era importante para essa pessoa, está bem? Levantei e chamei de forma descontraída para que ele seguisse para a sala. Venha com a mamãe, vamos tomar café da manhã. Bento sorriu e balançou a cabeça afirmativamente. Eu quero ovos mexidos, mamãe, e pão, e banana. Sorri de volta enquanto fechava as cortinas que separavam a varanda da sala. Parece delicioso. Mas meus pensamentos voltaram para o que eu iria fazer. Ficar em casa, sair, como procurar por Ravi, com quem Bento ficaria? Não poderia levá-lo junto comigo e deixar ele ver aquela cena. De repente, meus pensamentos foram interrompidos pelo que eu via na televisão. Em meio aos montes de corpos estava lá, a silhueta que tanto conhecia. Ao fundo da câmera da reportagem estava Enzo, andando estranhamente calmo em meio ao caos ao seu redor. Não tinha seu número de telefone salvo na lista de contatos do celular, porém sabia como conseguir. Rapidamente encontrei o grupo da turma da escola e detalhei a lista de membros e lá estava o número dele. Liguei uma, duas, três vezes. Mandei mensagem e tentei novamente, até que ele atendeu. E eu fiquei muda. Por alguns segundos, pensei no que ia dizer depois de tanto tempo. Resolvi apenas falar. Estou te vendo na televisão. Escutei ele dizer do outro lado. Não entendi. Ele disse tão friamente aquelas palavras que meu estômago gelou. Bem, Lia, eu. Enzo me interrompeu. Eu sei quem é. O que você quer? Disse enquanto comprimia meus olhos. Eu te vi na televisão e moro 2 quadras daí. Sei que está por perto, pois está passando ao vivo. Então, sei que ainda está aí, bem na rua. Quer vir aqui em casa? Está um caos aí fora. O outro lado da linha ficou mudo. Não sabia se a ligação havia sido interrompida ou se ele decidiu não falar mais nada. Eu sabia que eu estava sendo gentil porque precisava dele naquele momento. Me culpei pelo meu egoísmo, mas não tive outra escolha. Enzo, preciso de ajuda. Ouvi a voz dele mudar levemente e dizer: Me passa o endereço que estou indo. Não faça nada. Falei: Certo. Tirei o celular do ouvido e olhei para a tela enquanto dava os comandos para encaminhar a informação por mensagem. Quando coloquei o celular de volta no ouvido, só deu tempo de escutar o encerramento da chamada. Logo em seguida, apareceu na tela a mensagem dele: 3 minutos. Quando olhei novamente para a tela da televisão, ele não estava mais na imagem. Quando ele chegou na porta do meu apartamento, estava sério e seu olhar era fixo no meu. Sentia que estava sendo analisado em cada movimento de expressão do meu rosto. Disse apenas: Entre, e virei de costas para que me seguisse. O apartamento estava limpo e organizado, considerando que havia uma criança de 5 anos de idade. Falei: Esse é meu filho, Bento. Ele tem 5 anos. Mas ele não disse nada. Eu sentia que precisava preencher o silêncio, então continuei falando, apesar da estranheza da situação. Inspirei profundamente, tentando ficar em sintonia com sua aparência calma, e entreguei a carta de Ravi. Bento, que até aquele momento estava brincando com os carrinhos, se aproximou de mim e se aninhou embaixo do meu queixo, me olhando e mexendo em meu cabelo. Bento sussurrou em meu ouvido: Quem é, mamãe? Quem é esse moço? Mas eu continuava olhando para Enzo, em silêncio. Sabia que não devia pensar em romance naquele momento, mas ainda me sentia atraída por ele. Cada célula do meu corpo reagia com as suas mudanças de temperamento. Depois de um tempo olhando para ele, resolvi falar. Ravi, acabamos falando ao mesmo tempo, quando ele disse seu esposo. Senti a estranheza daquelas palavras ditas por ele. Enzo continuou falando. Acredita que ele tenha se matado? Balancei a cabeça, afirmando que sim. Ontem ele estava aqui em casa, mas ele já estava estranho há alguns meses, depressivo. Tinha pesadelos todas as noites e acordava gritando. Havia dito para ele procurar ajuda, mas ele não quis. Mas por que está aqui, Enzo? Quero dizer, na capital. Achei que ele me olhou nos olhos e disse sem titubear: William. Naquele momento, não pude deixar de sentir que eu não devia ter perguntado. Rapidamente, minha mente havia sido preenchida por aflições. O William estava tão próximo de mim, de onde eu morava, como eu não sabia? Levantei e comecei a andar de um lado para o outro da sala, passando uma mão em meu rosto e outra nas minhas costas. Uma forte ânsia de vômito surgiu no meu estômago e eu estava arqueando minhas costas para frente.
Estava tentando processar aquela informação. Parei e fiquei olhando fixamente para a parede. Estava vendo a mesma parede do consultório de William, com a réplica da pintura do O Mundo de Cristina em um quadro. Podia ouvir com clareza aquela memória, como se estivesse acontecendo naquele momento, mas passando muito rápido. Podia sentir o toque da mão de William no meu ombro, assim como seu cheiro, o mesmo cheiro daquele dia. Estava regalando os olhos como se tivesse acabado de ser apunhalada fortemente na barriga, mas estava apenas ouvindo seu comentário próximo ao meu rosto. Estou intrigado. Como seus pais passaram com o carro levando você para o hospital se havia um bloqueio no único sentido? Lembrava claramente do sorriso no rosto de William. Parecia caricato e ao mesmo tempo afetado. De preocupação, estava falando. Eu nunca. Levantando da poltrona, disse isso, encostando na parede do consultório para ninguém. Minha mão alcançando a maçaneta da porta pelas minhas costas, além da polícia. Ouvia William falando com uma voz suave. É claro que você me disse. Eu sei tudo sobre você, Lia. E novamente ele estava sentado escrevendo no bloco de receituário uma nova prescrição de medicamento. Você está tendo delírios recorrentes, Lia? Simplesmente saí do consultório. Meus pais não sabiam, os policiais não sabiam, Glória Maria não sabia, mas Enzo sabia. Ouvia sua voz distante, me trazendo de volta à realidade. Lia, Lia, olha para mim, respira, preciso que respire. Estava sufocando e não havia percebido que estava sem respirar durante esse tempo. Agachei no chão de exaustão, respirei mais profundamente, tentando controlar o ritmo, até que peguei o copo de água que Enzo havia estendido para mim e tomei. Não se preocupe, ele está morto. Ele pulou da janela do apartamento dele. Ele estava caído na minha frente quando você me ligou. Ele voltou da guerra e estava estranho também. Estou aqui na capital faz 2 dias apenas. Ele me contou tudo o que havia feito. Nem parecia meu irmão, parecia um desconhecido. Tudo que eu fiz foi chorar, e por gestos indiquei que precisava sair da sala. Ouvi Enzo falar: Não se preocupe, eu olho seu filho. Fui ao banheiro e vomitei. Entrei no chuveiro e me deixei ficar, tentando organizar meus pensamentos. Eu ainda precisava encontrar Ravi. E esse foi o final do capítulo 10 do livro Drosófila, que você pode encontrar disponível na Amazon, na forma física, e-book, e também está disponível no Kindle Unlimited. Mais uma vez, obrigada a vocês que estão assistindo, curtindo e comentando. Isso ajuda demais a divulgar o meu canal. E eu vou continuar passando toda segunda-feira mais um novo capítulo do livro Drosófila. Então, você pode clicar e se inscrever para acompanhar toda vez que sair um novo vídeo. Beijos e até mais. Tchau, tchau.